Fala pessoal, eu sou o pastor Xandão, bem-vindo às nossas devocionais Um Gole de Fé. E eu tava pensando que como tudo tá parecendo um filme, né? Muitas vezes a gente assistia aqueles filmes que tinha quarentena, zumbi, e a gente ficava pensando assim, nossa, coisa mais idiota. Graças a Deus o zumbi ainda não tem, né? Mas quarentena já tem. E é importante falar sobre sanidade mental. É importante falar sobre ter tranquilidade, é importante falar sobre paciência, calma, muita calma nessa hora. Por isso, Deus colocou no meu coração uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que tipo de voz que vocês têm escutado? Que tipo de voz? Hoje em dia, com o acesso da tecnologia, da internet, é muito rápido o avanço das mídias sociais, né? E hoje você tem todos os tipos de informações na palma da sua mão, assim. E o Espírito Santo, uma pessoa veio me orientar hoje sobre determinada coisa. O Espírito Santo falou assim comigo: olha quantas vozes que falam com você todos os dias. Quantas opiniões tem sobre você todos os dias. E eu bati um papo com uma jovem exatamente sobre isso. De, às vezes, ouvir todo mundo, de querer agradar todo mundo e não agradar a Deus. Por isso, que tipo de voz você tem escutado? E olha que eu não estou falando de vozes do além, espirituais, né? Se você está ouvindo aí vozes, esse tipo de voz, aí já é um problema de libertação. Aí já é uma outra coisa que depois eu gravo uma devocional sobre isso. O que eu quero te levar a pensar hoje é sobre os dias que nós estamos vivendo, esses dias de crise. Porque o presidente vai lá, fala uma coisa, aí o governador da tua cidade fala outra coisa, aí a sua mãe fala uma outra coisa, o seu pai fala uma outra coisa, aí o seu pastor vem e fala uma outra coisa nas lives, né? Porque agora o pastoreio, ele é online. E aí, o que acontece? O seu namorado vem e fala uma outra coisa com você. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião formada. Não é verdade? Agora, a mídia vem também 24 horas por dia colocando lixo na sua cabeça, fazendo terrorismo psicológico à população. E aí? Quem você vai ouvir? Que tipo de voz você tem escutado? Eu respeito todas as autoridades aqui dessa terra. Todas, seja dirigindo, eu tento respeitar. Todas. Tanto que eu, como pastor de igreja, nós fechamos a nossa igreja. Porque eu respeito e eu entendi que era a necessidade de fazer isso. Agora, existe uma autoridade maior, que não é corrupta, sabe? Que não pensa em benefício próprio. Existe uma autoridade, Deus. Talvez você pense assim, lá vem esse pastor religioso de novo. Não importa o que você pensa, importa o que as escrituras diz, importa o que a verdadeira voz me diz, que é a voz de Deus. Quem sabe você já ouviu todo mundo e até agora, com esse tempo de crise, até hoje, você não teve nem coragem de chegar para Deus e perguntar a opinião dele. Mas eu tenho certeza que você já perguntou a opinião do namorado boca fedendo, de um amigo boca fedendo, já perguntou todo mundo, menos quem realmente você deveria perguntar, menos quem realmente sabe e conhece do assunto. Está na hora de a gente ouvir mais a opinião de Deus. Está na hora. Então, a devocional de hoje é essa, para você não pirar, para você ficar com a sua mente boa, saudável, para você não ficar ansioso, com medo. É hora de você parar tudo e falar assim, gente, dá licença que eu vou falar com alguém muito mais importante, dá licença aqui, só um minutinho, dá licença, e chegar para Deus e falar assim, Deus, e aí? O que eu faço? Seja nas questões financeiras, tá tudo parado, e aí Deus, o que eu faço? Eu volto a trabalhar, não volto, eu fico na rua, não fico na rua, eu saio, não saio. E aí, Deus, o que eu faço? Quais são os riscos? O que o Senhor tem para me orientar? E aí você vai perguntar a um monte de gente que está enfiado na política, mas não sabe nada de política.
Às vezes você já até perguntou coisa de Deus pra gente que não tem nada de Deus, e o próprio Deus olhando pra você assim, falando assim, gente, olha pra você ver um faminto perguntando outro faminto onde tem pão. Olha pra você ver. É muito impressionante isso. Eu tô aqui esperando com a resposta e a pessoa tá procurando gente que não tem nada a ver. Então, que tipo de voz que você tem ouvido? É hora, já passou da hora de ouvir a voz de Deus.